Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu quero te deixar bem informado. Três notícias importantes sobre o Fluminense, então fica até o final desse vídeo para você não perder nada e ficar bem informado sobre o Flusão. Mas antes eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente aqui, compartilha esse vídeo com algum amigo seu tricolor e deixa o like nesse vídeo aqui. E também deixa aqui nos comentários. Você aprova o Fluminense virando SAF nesse ano? O que você acha? Você acha que a SAF vai ser uma boa ou não? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vai ser um vídeo que a gente vai trazer as notícias que tem no final de semana. Lembrando, data FIFA, as notícias do Fluminense ficam um pouquinho mais frias. Mas aconteceu algumas notícias que a gente quer atualizar vocês aqui. E isso é importante, né? Você ficar por dentro, mesmo quando não são notícias tão quentes, mas você saber tudo que rola nos bastidores do Fluminense. E a primeira delas trata-se do assunto SAF, um assunto muito comentado no decorrer da última semana, sobre o Mário estar perdendo apoio, né, de algum determinado grupo, sobre a SAF, só que depois também aconteceu uma nova notícia, que não é um grupo todo, é apenas 4 ou 5 integrantes desse grupo que tinham controle das redes sociais desse grupo político dentro do Fluminense, que romperam com o Mário e estavam fazendo postagem nas redes sociais falando que o grupo todo era contrário, mas teve esse esclarecimento. Mas o que chama a atenção? O Mário Bittencourt convocou o Conselho Deliberativo para uma reunião para explicar sobre o processo da SAF e para falar sobre o Super Mundial. Sinceramente, sobre o Super Mundial eu nem faço ideia do que ele vai falar. Sobre a questão da SAF, eu acredito que ele vai tentar trazer esse esclarecimento, né? Porque há uma crítica muito grande, tanto por parte do Conselho Deliberativo quanto por parte da torcida tricolor, da falta de transparência do negócio SAF. A gente não sabe o modelo que vai ser, não sabe realmente se esses investidores estão chegando ou não. Então, ele e o Matheus Montenegro vão trazer essa reunião falando todo o cenário atual da SAF no Fluminense, como que está. E, curiosamente, isso surge após, né, esse grupo que rompeu com o Mário começar a falar que não vai apoiar a SAF, que a SAF vai ter dificuldades para ser aprovada no Conselho Deliberativo. Ele resolve então trazer esses esclarecimentos aí para a gente poder saber mais sobre a SAF. E a SAF só engrena se for aprovada no Conselho Deliberativo, ser votada pelos sócios e os sócios aceitarem. E mais uma vez eu falo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando o assunto é SAF. Por quê? A SAF, diferente do modelo presidencialista, presidente, o Mário ele está ficando 6 anos no Fluminense. Após 6 anos ele vai ter que deixar o Fluminense. O Pedro Abad ficou menos tempo. Né? Então o que a gente vê no modelo quando você é um presidente? Você vai lá, vota, você tem o poder de tirar ou não aquele cara, você tem o poder de criticar, de ir lá cobrar e querer saber, e ele tem que te esclarecer sobre tudo. Quando o Fluminense se tornar SAF, não existe mais isso. Vai ter um dono e esse dono que vai gerir o Fluminense. Se ele quiser botar dinheiro, contratar bons jogadores, ele vai contratar. Se ele não quiser botar dinheiro e fazer pelo time para competir, ele vai fazer isso. E a gente pode gritar, pular, ir lá, criticar, fazer protestos, que não vai acontecer absolutamente nada, porque o cara é dono do time. Então, a gente vai acabar não conseguindo ter a voz que a torcida tem hoje, as críticas que a torcida tem chegar. Então você pode criticar, fazer o que for, que não vai acontecer nada. Então esse modelo SAF é um modelo amplo que gera um longo debate e a gente como torcida tem que se inteirar mais sobre o assunto, estudar mais sobre o assunto para ficar atentos e saber realmente, né, o que acontece dessa questão quando o Fluminense se tornar SAF. Que vai se tornar SAF eu tenho certeza que vai, mais cedo ou mais tarde, mas que tem que ter uma transparência, uma clareza, que a gente possa entender também, né, como que vai funcionar, ter cláusulas de contrato que permitam, né, uma cobrança da torcida, então tem que ser tudo muito bem desenhadinho. E lembrando também, depois de uma SAF, ela pode ser vendida para outra, aqui para outra e para outra, então a gente tem que ter muita atenção nessa questão SAF, é um amplo debate, vamos ver o que vai rolar nessa reunião do dia 16 de abril. Agora outra notícia também, que não é uma notícia muito boa, mais um jogador machucado. Após Riquelme ser diagnosticado com uma lesão grau 2 no joelho, Marcelo Pitalo com um problema na mão também que vai deixar de fora dos campos de 2 a 3 meses, o Isaac, né? O Isaac saiu sentindo um problema físico no jogo do Brasileiro Sub-20. No primeiro momento, né, parecia que não era nada grave, só que nesse domingo, né, sábado, domingo, saiu a notícia que o Isaac teve uma lesão semelhante ao do Riquelme, uma lesão grau 2 também no joelho, e vai ficar fora por esse mesmo período de tempo, né, de 2 a 3 meses. E o que isso chama a atenção? Eu vejo muitas pessoas fazendo críticas à preparação física do Fluminense e tal, mas acho que essa questão das contusões não tem muito a ver com a preparação física. Por quê? A lesão no joelho é contato, é pancada. Então não é questão de, tipo assim, você correu, o músculo esticou e arrebentou. Não, é a questão que é os contatos do jogo e isso realmente a preparação física acaba não tendo muita responsabilidade sobre isso. Eu acho que o que vai prejudicar um pouco esses moleques é que provavelmente ele deveria ter uma carga de treinos ali
preparada para eles poderem ganhar corpo, encorpar, porque a gente vê, o Riquelme, Felipe e Isaac, jogadores que têm muito talento, mas para jogar no profissional a gente vê que muitos embates físicos eles acabam perdendo, então isso vai acabar atrasando um pouco do progresso dos jogadores, né? Por exemplo, a gente esperava o Riquelme, Felipe talvez na oportunidade de jogo do Fortaleza, a gente já sabe que não vai ter isso, vai ficar fora por esse tempo, e semelhante ao Isaac, né? Vai ter que fazer toda essa recuperação, e só para a gente poder também ter um parâmetro, né? Jogadores que lá nos anos anteriores sofreram lesões parecidas, Alexandre, naquele jogo contra o Cruzeiro, a lesão dele é parecida, a lesão deles, né? André também, ano passado, a lesão é parecida, então a gente sabe que vai demorar um tempo para se recuperar, mas tratando de lesão de joelho, quando é nessa de 2, 3 meses, a gente fica até feliz, que normalmente a lesão de joelho é 6 a 8 meses para recuperar, então é um período menor, e um cara que tem uma lesão também de rompimento, ligamento, o cara pode realmente ser muito prejudicado na carreira futuramente, né? Então são coisas que acaba sendo ruim, mas a gente torce para que os jogadores tenham uma recuperação, uma pronta recuperação aí, que possa ajudar eles a retornarem aos gramados o quanto antes aí, para poder estar ajudando o Flusão. E uma outra notícia também importante, como a gente falou de André, o André está muito próximo de conseguir bater alguns bônus que pode render dinheiro ao Fluminense, e o André parece muito adaptado na Inglaterra, né? Ele vem sendo elogiado por treinadores na Inglaterra, falando do seu estilo de jogo, sua forma de marcar, e realmente ele vem sendo esse destaque positivo e ainda vai render muito dinheiro ao Fluminense. Eu tenho certeza que o André, além de bater meta de bônus ali no Wolverhampton, que vai entrar dinheiro para o Fluminense, eu também vejo muito o André daqui a pouco sendo vendido, porque, por exemplo, ele vai ser o mesmo caso que foi, por exemplo, com o Richarlison, com o João Pedro, que foram para times de um escalão menor da Inglaterra e depois foram vendidos ali na própria Inglaterra mesmo e renderam dinheiro para o Fluminense, e eu vejo muito isso acontecendo também com o André. O André voando de seleção brasileira, só para a gente ter uma ideia. Muito provavelmente no jogo de terça-feira contra a Argentina, no jogo de amanhã, o André vai ser titular desse time do Fluminense, do time do Brasil, né? Então, o André com certeza ainda tem uma longa carreira aí no Fluminense, com certeza. E para estar fechando esse vídeo também, a gente vai estar falando, né, dessa semana de preparação do Fluminense. O Fluminense que vai ter um mês de abril muito louco, né? O Fluminense vai ter muitos jogos. Jogo a cada 3 dias. O Fluminense vai jogar em Fortaleza, vai jogar na Colômbia, depois joga no Rio, depois joga em São Paulo, joga no Chile. Então é uma sequência de jogos pesadíssima. Como que é o calendário do Fluminense agora nesse mês de abril? O primeiro jogo é dia 29 de março, né? Contra o Fortaleza lá no Ceará, uma viagem longa. Depois o Fluminense pega o time do Once Caldas na Colômbia, pega Red Bull Bragantino no Maracanã, San José no Maracanã e pega o Santos no Maracanã. Depois sai para jogar contra o time do Chile e depois joga contra o Corinthians fora de casa também. Então é uma maratona muito pesada. Eu vejo que essa semana, né, o Mano Menezes vai ter que resolver alguns dilemas, como por exemplo, quem vai ser o 10 do Fluminense? Ele vai aproveitar o Lescano? Ele vai manter o Arias por ali? A expectativa é que o Ganso retorne apenas na segunda rodada do Brasileiro. Então a gente tem 2 jogos ainda. Será que o Lescano que vai jogar? Será que ele vai tentar trazer o Arias por dentro, jogar com o Lavega por fora? Como que vai ser essa montagem de time do Fluminense? Algumas posições para mim estão como incógnitas ainda. Eu acho que a gente não sabe quem é o nosso lateral direito, se é o Samuel Xavier ou se é o Guga. Eu acho que essa briga vai se acirrar ao longo dessa semana. Será que o Ignacio vai ser mantido como titular? Será que o Freitas vai ter oportunidade? Será que o René vai ser titular? O Freitas pode jogar como lateral esquerdo? Então acho que essa semana vai ter muitos pensamentos aí que o Mano Menezes vai ter que solucionar para a gente poder entender como que vai ser esse time do Fluminense contra o Fortaleza. Outro ponto também que eu destaco é que esse jogo contra o Fortaleza vai ser importante para a gente poder analisar jogadores como Otávio, como até o próprio Martinelli, jogadores que quando o Fluminense começou a crescer de produção no Campeonato Estadual, todo mundo estava elogiando muito esses caras, mas no primeiro jogo teste grande, contra o Flamengo eles não foram tão bem. Então cabe uma análise nossa para saber, será que esses caras vão conseguir performar bem? Será que esses caras não vão conseguir performar bem jogando agora contra times de Série A, que é um nível um pouco mais acima? Então eu vou analisar muito esse jogo contra o Fortaleza, que eu acho que vai ser um indício também do que vai acontecer no jogo contra o Once Caldas na terça-feira. Então vai ser muito legal a gente acompanhar esse início de temporada do Fluminense. Agora sim, a temporada vai começar a engrenar no estadual, apenas começa ali, mas agora sim começam os grandes jogos da temporada. E eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui, pedir que você deixe seu like, né? É muito importante você deixar seu like. Se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dá essa moral pra gente. E se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os amigos tricolores. Saudações tricolores e até a próxima.